Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Lia e aqui acho que o terceiro vídeo, né, de eu contando minhas experiências com espíritos ou com fantasma, como você quiser chamar, ou como o desencarnado, os espíritas falam, né, os desencarnados. Porque eu descobri que quando eles perguntam assim, você tá me vendo? Você pode me ver? Aí eu descobri que não são demônios, nem anjos, nem são só desencarnados que não foi embora e resolveu ficar aqui. Então eu vou contar para vocês as minhas experiências. Hoje eu vou contar que aí eu conheci Luiz em São Paulo, né? E ele me trouxe para cá, para o interior. Mas antes de conhecer Luiz, eu tive um relacionamento com um rapaz e tive 2 filhos. E esse rapaz, ele tinha um irmão. O nome dele era de Nevan. Eu acho que ele aprontava muito, roubava, coisava. E uma vez os policiais pegaram ele. Parece que ele morreu com muitos tiros. E ali eu engravidei de Bianca. E quando eu cheguei em casa, nesse dia eu tava dando banho, Bianca, era umas 3 da tarde, ele já tinha falecido, esse meu ex-cunhado. Eu não me casei com. A gente só teve um caso e eu engravidei. Depois ele foi embora e me largou. Aí nós morávamos numa favela, num barraquinho em São Paulo, antes de eu conhecer Luiz. E eu tava dando banho, Bianca, tava trocando Bianca, eram umas 3 da tarde, e ele chegou. Quando eu olhei pra porta, o meu ex-cunhado falecido, de Nevan. E eu me assustei, eu falei, ué, o que você tá fazendo aqui? Você já faleceu. E eu já congregava na Deus é Amor, eu já na Deus é Amor, eles explicavam assim: brinco era demônios, batom era demônios, pintar a unha se enchia de demônio, era demônio pra tudo quanto é lá, todo mundo era demônio. Se cagasse de pé, vinha demônios. Se tivesse televisão, era demônios. Essa era a religião que eu congregava nesse momento, era Deus é Amor. E ele veio muito calmo, bonito, tranquilo, e falou assim: eu vim ver a minha sobrinha que nasceu. E ele falou: posso ver? Eu falei: pode. Aí eu perguntei assim: como você tá? E ele falou assim: eu tô bem, eu tô bem. Eu falei: nossa, você tá bonito, tá diferente. E ali nós ficamos batendo um papo, ele ficou ali, eu troquei Bianca e tal. E ele falou: eu já vou, eu preciso ir. Outro dia eu volto. Eu falei: vai com Deus. E quando eu tive o Denilson, foi a mesma coisa, só que ele foi lá no hospital. Ele veio ver o Denilson, veio perfeitamente. Chegou lá na sala e falou assim: é um menino. Eu falei: é. Ele falou assim: nossa. E eu falei assim: ele tava com outra roupa já diferente, muito calmo, tranquilo. O rosto perfeito, perfeitamente. Conversamos, ele sentou e falou assim: tua mãe já tá vindo aí, tua mãe. Tua mãe é brava. Aí minha mãe, minha tia, minha mãe, eu acho que minha mãe foi me visitar, não me lembro direito, eu sei que ele falou: eu já vou. Aí eu falei: vai com Deus. E eu sabia que ele era um espírito, que ele já tinha falecido. Eu só não entendia de eu conseguir me comunicar. Como no hospital, eu via crianças, eu via adultos, eles ficavam desconfiados, olhando para mim e falavam assim: você pode me ver? Falei: posso. Ah, também tem um caso. Eu esqueci de contar. Quando eu engravidei de Bianca, minha mãe me levou para uma casa chamada Transitória, que dava cesta básica, era uma casa espírita também, minha mãe sendo era da Assembleia, lá dava cesta básica, ajudava as pessoas grávidas, ensinava a gente a não tirar os bebês, porque na minha religião também o Senhor já me falou que você não pode nem evitar, porque se você evitar, você vai pagar por isso, eu já falei aqui nos vídeos, nem evitar não pode. Então lá ele ensinava isso e dava uma ajuda pra gente com cesta básica, a gente ganhava pão, comia sopa, ficava lá o dia todo. Aí no primeiro dia que eu cheguei, que eu passei, que eu tava grávida de Bianca,
Aí, quando eu entrei, era uma sala que tinha umas 15 mulheres grávidas, ficava a professora, uma gordinha, uma senhora de 65 anos, cabelo branco, com sotaque italiano. Era um lugar muito bonito, grande, parecia um parque. Era muito bonito, muito. Eles davam um livrinho assim de Allan Kardec. Eu nem li, eu nunca nem li. Aí eu, grávida de Bianca, parece que uma vez por semana a gente ia pra lá, ganhava cesta básica. Minha mãe que deve explicar, minha mãe sabe. Aí quando eu cheguei, eu falei assim: bom dia, professora, bom dia, enfermeira. Aí a enfermeira olhou pra mim e falou: você tá bem? Eu falei: tô. E o bebê tá bem? Eu falei: tô bem. Aí eu sentei, a professora ficou olhando, ela levantou, veio pra perto de mim e falou assim: mãezinha, você tá vendo a enfermeira? Falei: tô. Ela falou: então eu quero conversar com você. Falei: tá bom, eu tinha uns 17 anos, 17. Eu tava grávida de Bianca, 16 para 17. Esse Bianca tem uns 30 anos hoje, ela completou em julho, acho que dia 22, eu tô com 46. Eu tinha entre 16 e 17. Aí fizemos lá a aula, tudo certinho, e depois ela veio com outras pessoas, com um homem, mais duas mulheres, e eles perguntaram assim pra mim: como você tá vendo? Falei: com os olhos, com os dois olhos que eu tenho. E de vez em quando eu ia na assembleia com a minha mãe. Aí, aí a professora falou assim: descreve ela pra mim. Aí eu falei: loira, bonita, eu tenho 1,58 m. De 1,58 m eu não passei até hoje. Aí ela alta, 1,80 m, mais ou menos, bem alta, magra, loira, bonita, o batom bem vermelho, um vestido branco, como um jaleco branco, e um chapeuzinho muito top das galáxias, com uma cruzinha vermelha aqui. Uma cruzinha vermelha no chapéu. Muito simpática, a moça, extremamente simpática. Ela me tratava muito bem. Toda vez que eu ia pra aula, ela tava lá. Aí eles ficaram olhando pra mim e falaram assim: você é médio? E eu falei: não sei, não, se eu tô numa mediunidade, não sei disso, eu não quero saber disso, a minha religião não acredita nisso. Qual é a sua religião? Eu falei: da Assembleia e da Deus é Amor, que eu ia na Assembleia e ia na Deus. Aí, não, eu ia só na Assembleia. Eu falei: da Assembleia e eles não acreditam em espírito, não acreditam. O nome disso é demônio. Olha que ironia, gente. Como a religião engana a gente, né? Por isso hoje eu penso que Deus está em todos os lugares e eu não tenho uma religião. Aí eles falaram: não, você tem que desenvolver, você consegue ver, você consegue falar, Eu não quero desenvolver nada, eu só quero pegar os alimentos e ir embora. Aí não deu certo, o rapaz foi embora com uma moça, me largou, meu irmão me buscou e eu passei a trabalhar e minha mãe ficou com meus filhos. E aí foi quando eu conheci Luiz e viemos para cá pro interior. E aí nós fomos morar no sítio que os pais dele moravam. E uma vez eu tava sentada do lado de fora, tinha uma cocheira com os cavalos. Era umas 6 da tarde. Eu sentei lá e falei: meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu já tava grávida da Letícia. Falei: meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui nesse lugar? Um lugar frio. Eu detesto frio, vocês sabem disso. Eu detesto frio. Aí, um lugar frio.